a nossa prece de abertura. Bem-vinda, Esther. Obrigada. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, que nos conduz pelos caminhos seguros desta reencarnação, da qual nós tivemos a oportunidade de aqui estarmos. Espíritos amigos, benfazejos, que velam por nós, que olham por nós, que cuidam de nós, que neste momento aqui reunidos, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, nosso Mestre querido, que nós estejamos de coração aberto, que nós estejamos de mente vigilante, para que possamos ouvir o comentário do Evangelho da Noite, envolvendo já a pessoa que vai participar desse comentário mais diretamente, e que todos nós possamos sair daqui, após esse comentário, mais fortalecidos, mais amorosos, mais preocupados com o caminhar nosso, com a nossa função, por que estamos aqui, o que viemos fazer aqui. Então, que Deus de amor e bondade, Jesus nosso Mestre, nos conduza aí por esse entendimento maior. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo mal, porque é teu o poder e a bondade para todo sempre. E assim nós pedimos permissão para iniciarmos o nosso Evangelho da Noite. Graças a Deus. Obrigado. Bem-vindo, Fernando. A casa é sua. Obrigado, Jô. Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos. Como costumeiramente fazemos às sextas-feiras, vamos hoje comentar mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. O capítulo é o de número 13, que tem como título Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Neste capítulo, já tivemos companheiros e companheiras comentando temas como fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e expropriados. E nesta parte final, temos as instruções dos Espíritos, que, se utilizando do tema principal, nos acrescentam considerações, fazem colocações à luz do Evangelho de Jesus, para que possamos ter um acréscimo de entendimento. Assim, na semana passada, tivemos o comentário da nossa irmã e companheira Adriana, que, se utilizando das considerações apresentadas pelo espírito da irmã Rosália, tratando da caridade moral e caridade material, nos expôs o tema, acrescentando exemplos e enriquecendo com citações do Evangelho e outros que pudessem clarear ainda mais o nosso entendimento. Hoje teremos mais uma instrução, ainda tratando da caridade material e moral, agora pelo Espírito Protetor, em Lyon, 1860. Muito interessante esta instrução, porque ele começa nos fazendo uma pergunta. E é proposital que ele nos faça, porque ao fazê-la, nos obriga a parar e pensar naquilo que vamos responder. E isto nos remete a uma reflexão. Eis a pergunta. Meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizerem. Aí vem a pergunta.
Como posso fazer a caridade se quase não tenho sequer o necessário? Ainda e principalmente hoje, nestes tempos de pandemia, onde encontramos a falta de todos os bens, sejam materiais ou espirituais, temos muitos com carência do alimento físico e muitos mais carentes do alimento espiritual. Lembro de um ditado popular que diz assim: ninguém é tão pobre que nada possa dar, e ninguém é tão rico que nada precise receber. O Espírito Protetor, então, nos apresenta 3 maneiras para que possamos praticar a nossa caridade material e a nossa caridade moral. A primeira, o pensamento. E ele nos diz o seguinte: orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido, uma prece de coração os alivia, os consola, a prece que restabelece o equilíbrio e nos faz progredir. Allan Kardec, no capítulo 27, Pedi e obtereis, traz muito assunto sobre prece. Ele começa dizendo a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E nas instruções dos espíritos ele continua: o modo de orar e a aventura da prece. E no capítulo seguinte, capítulo 28 deste mesmo evangelho, nos traz uma coletânea de preces espíritas tratando dos mais variados assuntos. Veja, no nosso evangelho temos 2 capítulos inteiros tratando de prece. Então, ao praticarmos com coração esta primeira instrução dada lá pelo Espírito Protetor, estaremos praticando a caridade. E ele ainda nos instrui para a segunda maneira. E a segunda é em palavras. E ele diz: dirigindo aos nossos companheiros bons conselhos, exemplificando com situações que encontramos em nosso dia a dia, para que os amargurados pelo desespero das privações, para os anciões e também para as crianças, a palavra que dignifica, a palavra que enobrece, que nos dá confiança, nos educa, nos disciplina e nos traz a compreensão da vida. Temos também a palavra não dita, através do gesto de carinho, do amor, da paciência, da tolerância, da prática de ouvir. Gostaria de citar um texto de um escritor que eu particularmente gosto, chamado Rubens Alves. Ele inventou uma palavra, e essa palavra se chama escutatória. E ele dizia no trecho que eu vou ler: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Que possamos nós, nesta segunda recomendação, além de falar, também possamos aprender a ouvir. E na terceira instrução dada por esse Espírito, ele nos fala da ação. Então, a caridade através da ação. Em ação, novamente recorrendo aos comentários anteriores,
Lembro da nossa companheira Cláudia, na sua fala, cita o exemplo do bom samaritano. Cabe aqui falar novamente sobre esta parábola, onde Jesus mostra aos doutores da lei a importância da compaixão e do amor ao próximo. Como todos já sabemos, um homem é assaltado e saqueado, tendo sido roubado inclusive as roupas. Foi deixado à beira da estrada para que morresse. Porém, enquanto ali agonizava, passou por ele um escriba, que tinha importante cargo na sociedade judaica, encarregado de interpretar e fazer cumprir as leis mosaicas. Ao ver o homem, afasta-se e segue viagem. Logo a seguir, passando pelo mesmo local, temos um levita que fazia parte da classe privilegiada e também, ao ver o agonizante, afasta-se rapidamente. E, por fim, passa o samaritano, vindo de sua terra natal, a Samaria, é considerado homem do povo, portanto, sem nenhum privilégio. Ao ver aquele homem que ainda estava vivo, vai ao seu encontro para socorrer, desprendido de valores e sem nenhuma segunda intenção, mesmo porque o homem a ser socorrido estava nu, o que na época, como sabemos, poderia indicar o grau de importância que ele teria através de suas vestes. Assim, como já sabemos, o samaritano socorre e salva a vida daquele homem. E o que ele fez? Foi colocar em ação a caridade que, revestida pelo lado material, veio acompanhada do amor ao próximo. Assim como comecei o comentário desta noite com uma pergunta, gostaria de encerrar contando uma linda história que Divaldo já contou inúmeras vezes em suas palestras, para que possamos refletir quando usamos o argumento de que nada ou quase nada tenho, como posso fazer a caridade? Divaldo nos conta a seguinte história. A história se passa com Chico. Chico Xavier tinha o hábito de visitar famílias que moravam sob uma velha ponte. Um dia esta ponte ruiu, deixando aquelas famílias ainda em piores condições. Chico Xavier, sua irmã Luísa e alguns amigos da cidade de Pedro Leopoldo se reuniram a fim de conseguir alimentos para serem doados àquelas famílias. Os colaboradores, todos muito pobres, com salários deficientes, mas com muito boa vontade, coletavam os excedentes de legumes e verduras das feiras para distribuírem anonimamente, no sábado à noite, aos necessitados da fome. Houve um dia, porém, em que ele, Luísa e seus auxiliares não tinham absolutamente nada. Ficaram preocupados porque aquela gente estava faminta. Apareceu-lhe Dr. Bezerra de Menezes e disse-lhe: coloque algumas vasilhas d'água, vamos magnetizá-las e você distribuirá essa água às famílias da ponte. Quando lá chegaram, havia umas 200 pessoas, entre carentes e doentes. Não tinham como expressar a sua angústia, o seu constrangimento por não terem nada para lhes oferecer, a não ser a água magnetizada que levavam. O povo não entendeu o que é água magnetizada.
e não sabe da sua importância. Chico subiu numa parte da ponte e, com muito carinho, falou àquelas pessoas: meus irmãos, hoje não tenho nada para lhes oferecer. As pessoas ficaram de mau humor, porque acostumaram-se que sempre lhes eram oferecidos donativos e alimentos. Não aceitaram o fato de Chico Xavier estar de mãos vazias, não tendo nada para lhes oferecer. Foram desrespeitosos, insultaram, e Chico Xavier começou a chorar. De repente, uma mulher se levantou e falou: alto lá, esse homem e essas mulheres vêm sempre aqui nos ajudar. Hoje eles não têm nada para nos oferecer e cabe-nos dar-lhes a nossa alegria. Vamos cantar. Enquanto ela estava falando, chegou um caminhão e o motorista gritou do outro lado da estrada: quem é Chico Xavier? O nosso Chico foi até lá e o motorista o interrogou: Chico, você conhece o doutor fulano de tal? E declinou-lhe o nome. Era um casal que havia perdido o filho e Chico compadeceu-se muito da sua dor. Numa das suas reuniões, o filho desencarnado veio acompanhado por Dr. Bezerra e deu-lhe uma bonita mensagem. Um dia, Chico, eu hei de retribuir-lhe de alguma forma, disse-lhe o pai comovido. E o homem ficou muito grato também a Dr. Bezerra de Menezes. Eu estou aqui trazendo esse caminhão de alimentos, continuou o motorista mandado pelo doutor, que me deu o endereço lá do centro espírita. Tive um problema na estrada e me atrasei. Quando passei na porta do centro, estava tudo fechado. E apareceu-me então um senhor de idade, de barba branca, na porta do centro. E perguntou-me: o que você deseja, meu filho? Eu respondi-lhe que estava procurando pelo senhor Chico Xavier. Ele então orientou-me dizendo: siga em frente, ande por essa estrada até uma ponte caída. Chegando lá, chame por Chico Xavier e diga-lhe que fui eu quem lhe mandou. Então perguntei-lhe, o motorista perguntou: quem é o senhor? E ele me respondeu: sou Bezerra de Menezes. Veja, Chico, quando recebe todas essas informações, volta-se e grita para o povo: o alimento chegou. Que nós possamos todos refletir nessa mensagem que eu achei tão linda e tão apropriada, porque o que tinha Chico? Será que o Chico não poderia ter dito: eu não tenho nada? E ele tinha exatamente tudo, porque ele tinha a providência divina. Que todos nós possamos refletir naquela pergunta do Espírito Protetor, quando ele nos dizia: tenho ouvido falar que eu tenho muito pouco ou quase nada tenho. Que todos nós reflitamos nessa mensagem, tenhamos um excelente final de semana. Com a graça de Deus e com a graça de Jesus. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, muito lindo. Uma história maravilhosa para a gente fechar a noite. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Moscoso, querido. Pois não, fada madrinha. Está nas suas mãos as Tá nossas bom, vibrações. muito Bem-vindo. bem, tá bom. Então,
eu convido a todos para fecharmos os olhos apenas por uma questão de melhor nos concentrarmos, né, no alto. E vamos todos nós, unidos num só pensamento, voltarmos para Deus, nosso Pai, para o querido e amado Mestre Jesus e para os benfeitores amigos, para agradecermos e fazermos as nossas rogações. Aproveitando esses excelsos ensinamentos do Evangelho da noite, vamos todos nós agora, em pensamento, imaginarmos uma coisa. Imaginemos, meus irmãos, que estamos nesse momento diante do Mestre. E ao avistarmos, nós ficamos emocionados e queremos prestar-lhe uma homenagem. E não temos nada o que doar naquele momento e falamos, mestre, gostaríamos tanto de te ofertar algo muito importante, mas não temos nada. Com certeza, meus irmãos, ouviríamos do grande nosso amigo, nosso irmão maior, Jesus dizer o seguinte: vós tendes muito mais que doar do que pensais. Imaginem vocês agora, todos juntos, ele diria, todos juntos em pensamento, fazendo uma rogativa de luz, de paz, de saúde, coragem, alento a todos os que necessitam. E vocês estarão, com certeza, doando muito, mas muito mais do que pensáveis em dar. E é assim, meus irmãos, com esse pensamento, do desejo ardente de doar, é que nós rogamos ao querido Mestre Jesus que olhe por todos os necessitados, em especial pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros de jornadas que estão passando por situações difíceis, por problemas, por saúde. E nós rogamos, Senhor, que através dos seus abnegados mensageiros de luz, visitem essa noite a nossa irmã Edeli, a nossa irmã Rejane, a nossa cunhada Esther, que saiu hoje, ou deveria sair hoje do hospital, uma cirurgia difícil, e tantos outros irmãos que estão carecendo da vossa ajuda, da vossa luz. Quantos nesse momento estão de joelhos pedindo, ó Jesus, olhai por mim? E eu tenho certeza que o Senhor não só está olhando, como está emanando, enviando para elas e para esses irmãos necessitados as bênçãos que eles tantos estão precisando. E rogamos também, Jesus, para todos aqueles irmãos que estão nos hospitais, os que estão aqui na Santa Casa de Guararema, os que estão nos leitos de dores, os que estão nos lares doentes, mas que não têm condições de ir ao médico e tomar um remédio, que eles sejam atendidos. E vibramos, Jesus, por todos os irmãos que estão acometidos dessa terrível doença, fazendo com que eles tenham a saúde recuperada e vençam essa dificuldade que estão passando. E por todos aqueles que estão contaminados, mas a doença ainda não se manifestou, que sejam também amparados. E os que não estão contaminados, que não sejam. Amado Mestre Jesus, através dos vossos mensageiros de luz, nós rogamos ainda que envie para a Terra fluidos energéticos que venham frear esse vírus, a fim de que não se expanda, que cesse e que as pessoas recuperem a saúde. Vibramos pela nossa casa espírita, o nosso querido
Centro Espírita Natalício de Jesus, por todos os seus trabalhadores em todas as frentes de trabalhos, professores, alunos, gestantes, crianças, carentes e todos que frequentam e que são amparados pelo Centro Espírita Natalício de Jesus. Quanto a nós, aqui também, rogamos igualmente que nos fortaleça, Senhor, que nos dê força, nos dê coragem, sobretudo fé, esperança e confiança no Senhor para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, não mais com a incerteza, mas com a certeza da vossa presença junto a nós em todos os momentos da nossa vida. Pai amoroso e bom, e querido e amado Mestre Jesus, e a Virgem Santíssima, Virgem Maria, esteja sempre conosco, é o que nós pedimos através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos na paz e na alegria de Jesus. São Jorge proteja.